Pessoal, boa noite. Acho que vamos começando aí, né, em respeito àqueles que chegaram aí no horário, né, das 8 horas, também para que a gente tenha tempo para, de fato, conduzir a nossa live. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando aí e prestigiando a live. Meu nome é Davi O'Hara, sou professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, da UESC, no Departamento de Ciências da Saúde, e também sou integrante do projeto Move Ilhéus. Novamente, eu queria agradecer a todos aí a participação e acompanhar essa live, né, que vai tratar um pouquinho sobre a questão do trabalho durante essa pandemia, né? E a ideia surgiu naturalmente por conta do projeto. Para quem não conhece o projeto Move Ilhéus, o projeto Move Ilhéus ele tem como objetivo identificar as características de uma cidade ativa, né? E também entender como as pessoas elas se relacionam com essa cidade, né? Então é a percepção sua, né, como cidadão, como morador do seu bairro, como você se relaciona com o seu bairro, como você se relaciona com a sua cidade e como essas influências, né, do bairro, da sua cidade, podem mudar o seu comportamento também. Então, essa é a ideia do projeto Move Ilhéus. O projeto está entrando na sua terceira fase de coleta, né, que a gente chama de onda. Nós tivemos a primeira onda, né, ou primeira coleta do projeto no final do ano passado. Em junho desse ano nós realizamos a nossa segunda onda e agora nós estamos indo para a nossa terceira onda ou a terceira fase de coleta. Essa fase de coleta ela finaliza agora em outubro, tá? Em dia 31 de outubro. Então já deixo aqui o convite para aqueles que não conhecem o projeto, não participaram ainda da pesquisa, que o façam, né? Entrem lá, movilhaus.esc.br, né? E conheçam um pouquinho do projeto e também, de fato, preencham e participem da nossa pesquisa, tá bom? Lá, por exemplo, vocês vão ter informações com relação à atividade física, né? Você é ativo fisicamente, você sabe se você é ativo fisicamente, é considerado fisicamente ativo, né, pela Organização Mundial de Saúde, ou pelos critérios que a Organização Mundial de Saúde utiliza para considerá-lo ativo ou não. Né? Lá, então, entrando no site, participando do projeto, preenchendo a pesquisa, você vai saber, você vai, ao final da pesquisa, receber um relatório com relação às respostas que você deu na pesquisa. Tá? Então, entrem lá, de novo, movilhaus.esc.br, preencham até o dia 31 de outubro, né? Preencham hoje, se possível, depois da live, claro, depois da live, entrem e preenchem, tá certo? Ao final eu falo de novo do projeto, falo de novo do site, repito, para que a gente possa reforçar e que todos tenham a oportunidade de participar dessa pesquisa, tá certo? Então, hoje, nós estamos recebendo a professora Maria Luísa Caires Comper. Eu vou convidá-la aqui, só um minutinho. Olá, professora, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Joia. Professor, obrigado pela sua participação, por ter aceitado participar aqui da live, certo? E já agradeço em nome de todos os integrantes aí do projeto Movilhaus. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre matemática, né? Que aí ficou pensando o trabalho em tempos de pandemia. Então, nós convidamos a professora Maria Luísa Caires Comper. Vou fazer uma rápida apresentação aqui da professora, antes de passar a palavra a ela, tá certo? A professora, se por acaso eu disser alguma coisa aqui que não está de acordo, a senhora me interrompa, me Tá corrija. bom. A professora ela é formada em fisioterapia, né? É doutora em fisioterapia pela Unicid, Universidade da São Paulo, né? É professora adjunta da Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Jorge Amado, pesquisadora do Programa Integrado de Estudos em Saúde Coletiva também da UFSB, e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa em Ergonomia e Saúde do Trabalhador. Professora, muito obrigado. Sei também que a professora é docente agora de um programa recente que foi aprovado, né, de mestrado. Se a professora depois quiser falar rapidamente sobre o programa, seria interessante também para que as pessoas possam saber dessa nova possibilidade, né, de ingresso aí no mestrado
na UFSB. Então, basicamente é isso, professor. Eu acho que fiz a apresentação, acho que não errei nada. Errei. Então, a lógica é falar um pouquinho, então, sobre como as coisas mudaram, né, nesse processo agora, nesse período de pandemia. Evidente que as questões do trabalho, elas não são inerentes apenas, os problemas relacionados ao trabalho não são inerentes apenas ao período de pandemia, né? A gente tem problemas relacionados ao trabalho há muito tempo, historicamente, já acontece, né? Mas, sobretudo, agora, nesse período de pandemia, muita coisa mudou, né? Então, é sobre essas mudanças e como essas mudanças influenciam, né, as nossas atividades, influenciam as questões de saúde do trabalhador, é que a gente vai tratar hoje aqui nessa nossa live, né? Então, professora, muito obrigado pela participação. Só para me lembrar também aqui, a professora passou a fazer parte agora, recentemente, do projeto Movilel, está contribuindo com a gente lá. Ficamos muito felizes, professora, pela sua participação, vai dar contribuições excelentes, tenho certeza, já está dando contribuições para a gente no projeto. Muito obrigado pela participação e pela contribuição que já está dando no projeto, certo? É isso, professora. Obrigado, fique à vontade. Bom, obrigada, Davi. Vocês me escutam? Para mim, a sua imagem está falhando um pouquinho. Só dá um sinalzinho se você consegue me escutar bem. Eu estou escutando bem, está perfeito. Tá. Então, obrigada, agradeço a apresentação, agradeço o convite. Na verdade, para mim é uma honra, né, estar contribuindo com o grupo Movilhéus e trazendo, levantando questões que são tão importantes, né, no contexto em que a gente está vivendo agora e no que nos espera para o futuro. Então, sou eu quem fica muito feliz e agradecida por estar aqui nesse momento, falando um pouquinho sobre o trabalho no contexto da pandemia e também contribuindo com o grupo, né, com o Movilhéus. Bom, eu tentei fazer uma síntese de alguns pontos importantes para a gente discutir e queria começar refletindo sobre o início, né? Há 8 meses atrás, aproximadamente, de repente nós estávamos todos na nossa vida, na nossa rotina diária, cada um com as suas responsabilidades, com a sua dinâmica familiar, para aqueles que têm filhos, que já têm rotina de trabalho, ou para os próprios estudantes que também tinham uma rotina de universidade, ou para todos os outros profissionais, não só profissionais, mas crianças, idosos, enfim. Há mais ou menos 8 meses atrás, nós tínhamos uma agenda, uma rotina, em que, de repente, ela foi interrompida por conta das orientações da Organização Mundial de Saúde e das evidências que eram colocadas e de todas as diretrizes que a melhor estratégia de enfrentamento para o Covid, de prevenção, era o distanciamento social. E, a partir dali, toda essa rotina antes vivenciada, ela foi interrompida e precisou ser adaptada para um novo contexto, um contexto em que todas as atividades, né, desde a criança até o idoso, inclusive as de trabalho, passaram a acontecer dentro das próprias residências, né? E aí, vocês podem pensar assim, mas nem todos os trabalhos foram assim. De fato, eu estou falando de um contexto de adaptações de trabalho que puderam ser feitos no formato de home office ou de trabalho remoto, ou de teletrabalho, ou de outros tantos nomes que são dados para esse tipo de trabalho que é feito em casa com o auxílio das tecnologias. E aí, dentro desse contexto, também tem outras profissões que, diante da pandemia, precisaram ser adaptadas, os profissionais precisaram mudar suas rotinas, como os profissionais de saúde, como prestadores de serviço e outros tantos, que têm riscos diferentes, que têm condições diferentes, e que a gente vai acabar não entrando agora, porque senão a gente ficaria discutindo sobre isso muito tempo, né? Então, eu vou tentar trazer para a nossa reflexão o contexto de trabalho desses trabalhadores, incluindo os estudantes, que hoje passam a sua jornada fazendo trabalho remoto, né? Fazendo trabalho de casa.
E aí a Professora, gente... rapidamente, Diga. só para te interromper aqui, desculpa. É que assim, ó, eu esqueci de falar a dinâmica, como é que a gente vai conduzir, né? Então, de maneira geral, o que a gente havia pensado, e eu conversando contigo, né, é da gente construir uma conversa, mas que você tenha liberdade para conduzir a linha de raciocínio dos conteúdos que você trouxe, né? Então, eventualmente, eu vou te incomodar, talvez eu entre aqui e te incomode, mas eu vou tentar um timing para isso, né? Vou tentar entrar naquele timing para não te incomodar tanto, te atrapalhar tanto. Mas aí, ao longo da sua fala, eventualmente pode ser que eu entre ali para fazer algum comentário. E aí, ao final, a gente deixa uns 10 minutinhos para que as pessoas possam, então, fazer as suas perguntas, seus questionamentos, tirar suas dúvidas, né? Sugestões, elogios, né? Também pode ser. Tá certo? É isso, então. Obrigado, viu? Tá bom, você pode ficar à vontade, Davi, para interromper no momento em que você achar necessário. Fique muito à vontade. Bom, e aí a gente pensa assim, mas o trabalho remoto ele ganhou relevância agora, e agora que a gente está discutindo os problemas de saúde que decorrem desse tipo de trabalho, e na verdade não é bem assim, né? Esse trabalho em home office ou em casa, em domicílio, ele vem desde os anos 50, só que era uma dinâmica totalmente diferente, e era muito mais voltado para as produções de vestimenta, de calçados e etc. O teletrabalho, com o apoio de tecnologias, ele começou inicialmente de uma forma muito diferente do que a gente tem hoje, lá nos anos 70. Mas, mais recentemente, ele já tinha ganhado, né, grande destaque. Então, assim, a gente já tinha um movimento muito grande de empresas e dos próprios trabalhadores, de forma autônoma, optarem por ter uma jornada de trabalho dentro dos seus domicílios, até pensando que a partir dessa mudança eles teriam uma qualidade de vida melhor, eles teriam uma autonomia maior para gerenciar suas demandas e etc. Então, a gente já tinha, mesmo antes da pandemia, um número grande de trabalhadores que executavam as suas tarefas, as suas funções dentro das suas residências. E aí, o que vocês podem me perguntar o que mudou, né? Porque assim, não é só a gente que está discutindo. Tem muitos pesquisadores, tem muitos profissionais de saúde, tem muitas organizações que tratam do trabalho preocupadas com esse contexto do trabalho remoto. E eu vou tentar trazer de forma resumida o porquê. Uma das principais razões da agora esse tipo de trabalho ser uma grande preocupação é que ele aconteceu de forma abrupta, como eu falei antes, né? Então, assim, existiam as pessoas que já tinham uma organização na sua casa para ter um escritório, por exemplo, e desempenhar seu trabalho ali, uma agenda, uma rotina familiar para isso. E, de repente, até essas que já estavam preparadas, elas se viram num contexto muito diferente. E tinham as outras que não tinham nada disso e que, de repente, tiveram que ir para suas casas sem um escritório, sem um computador, muitas vezes sem uma internet, sem uma infraestrutura necessária para isso. E, além disso, com toda a mudança, né? Eu não sei se quem está ouvindo agora tem filhos, mas é uma dinâmica bastante complexa você gerenciar as atividades domésticas, mas a educação infantil, porque os pais acabaram assumindo também o ensino dos seus filhos, mais a jornada de trabalho. E muitas vezes uma jornada de trabalho que ela é num horário comercial, né? Então, assim, até isso é diferente. Se você olha para um trabalhador que está no home office, mas ele tem pelo menos uma agenda flexível, ou seja, ele consegue fazer o seu horário de trabalho, de repente fazer um pouquinho mais tarde, no horário da manhã gerenciar suas outras atividades, já é diferente. Imagina isso num contexto em que as aulas online das crianças, o trabalho dos filhos, mas a rotina da cidade está acontecendo ali tudo naquele momento e ele tem que fazer um gerenciamento. Então, esse é um dos pontos de preocupação. É que houve uma necessidade abrupta, sem preparação, para muitos profissionais passarem a executar suas tarefas nas suas casas, somada a outras tantas demandas. Mas também não é só isso, né? Tem várias organizações fazendo muitos levantamentos de como está esse trabalho, principalmente organizações que fornecem serviços de tecnologias, né? E um dos pontos que eles levantaram, uma pesquisa da Oracle, que é uma grande fornecedora de sistemas de tecnologia, e ela fez uma pesquisa em vários países
e o que ela encontrou é que um dos pontos, para além das demandas de trabalho, que está prejudicando bastante a saúde dos trabalhadores, é que tudo isso aconteceu somado às incertezas, às dúvidas, aos medos e a uma série de conflitos, dentre eles os conflitos políticos. Então, quando você incorpora uma mudança abrupta do trabalho, muitas vezes com pessoas, com ambientes, com ferramentas não adequadas para isso, mas uma série de pressões, mais incertezas, mais receios, mais conflitos, isso potencializa o momento em que muitos trabalhadores estão vivendo agora, que é o momento de depressão, de ansiedade extrema, né, e de outros transtornos mentais como resultado de todo esse processo. E aí ainda tem uma outra situação, né? Porque dentro dessas incertezas tem a incerteza econômica que os trabalhadores acabam vivendo quando a gente sai para uma perspectiva mercadológica, né? Que muitos estão indo além do que eles fariam nas condições normais pelo receio de perder o emprego. Então, eles tentam manter um desempenho para além do convencional, né? Para além dos seus limites, justamente para mostrar uma boa performance e, com isso, conseguir sustentar os seus empregos. Essa pesquisa da Oracle, que foi realizada em 11 países, eles chegaram à conclusão de que os níveis de estresse e de ansiedade dos trabalhadores são os maiores dos últimos anos. No Brasil, 70% desses trabalhadores que foram entrevistados nessa pesquisa falaram que o ano de 2020 foi o ano mais estressante de suas vidas, justamente por conta de todos esses elementos, né, que foram trazidos. E aí a grande questão é que não fica só a preocupação com a saúde desses trabalhadores, não fica só no campo, e já é bastante, né, no campo dos transtornos mentais, porque existe uma forte relação entre os transtornos psicossociais, né, esses transtornos mentais, e a manifestação de sintomas físicos, por exemplo, as queixas musculoesqueléticas, dentre elas as mais prevalentes, a cervicalgia e a lombalgia, mas também com outras doenças, né, que resultam justamente desse processo de estresse e de alta demanda de trabalho. E aí, nesse contexto, tem outros pontos que vão influenciando, porque numa rotina normal, né, no antes da pandemia, você tinha todo um processo de se deslocar até o seu trabalho, de se envolver, de conversar, de fazer trocas com pessoas, até nesse processo, né, nesse compartilhamento, nas reuniões, o calor humano que a gente fala aqui, né? E tudo isso foi interrompido e tudo isso passou a ser feito numa tela de computador. Então, o tempo em que a gente fica exposto à tela, ele é muito maior do que no convencional. Então, mesmo os trabalhadores, existem muitos estudos, né, Davi? Você que estuda comportamentos sedentários, já existe uma preocupação muito grande com trabalhadores de escritório, por exemplo, que ficam aí 6, 8 horas, em média, fazendo uso de computador. Imagine agora que todas as pessoas, né, praticamente do home office, do teletrabalho, passaram a fazer uso de computador e com um tempo que às vezes ultrapassa essas 6 a 8 horas. Aí tem um outro estudo, na verdade, vem numa reportagem que se chama Health Off, de um levantamento que mostra que as pessoas estão trabalhando muito mais do que as 40 horas semanais que eram previstas. E algumas das razões para isso, né? Já que eu estou em casa, então eu vou agendar a reunião, eu vou fazer todas as tarefas em qualquer horário. Então, mesmo no meu horário de almoço, mesmo no pós-horário de saída de trabalho, né? Depois das 5, 6 horas da tarde, mesmo nos finais de semana, porque eu já estou em casa, a rotina virou uma coisa só, as pessoas acabam
misturando o final de semana com dia de semana. E isso, a carga de trabalho vai cada vez mais aumentando. E nessa carga de trabalho a gente tem a pressão, que eu já falei, né? A cobrança, os altos níveis de produtividade, mas você também tem tempo prolongado, na mesma postura, né? Quer dizer, você está ali sentado um dia inteiro de trabalho e fazendo uso de tela. E aí, junto com isso, né? Quer dizer, além dessa mudança toda de trabalho, a gente tem uma mudança de estilo de vida, né? Por quê? Porque o distanciamento social, ele também interferiu na sua rotina de atividade física, por exemplo. Quantas pessoas deixaram de ir para as academias porque as academias foram fechadas, ou deixaram de ir para os parques porque os parques estavam fechados, ou deixaram de ir porque agora os filhos estão em casa e não é possível ir. Existem várias razões para que, além dessa mudança no trabalho, também tenha existido uma mudança nos hábitos de vida, fazendo com que o nível de atividade física da população sofresse uma queda, né? E aí, quando acontece isso, geralmente não é só o nível de atividade física que acaba caindo, todo o seu comportamento acaba mudando, né? Porque qual é o lazer na perspectiva da pandemia? O lazer, geralmente, ou na maioria das vezes, é assistir algo, ou seja, eu saí do trabalho, que eu usava um computador para trabalhar, e eu passei para o lazer usando o computador para assistir algo. Netflix, filmes, outros filmes, qualquer coisa assim. Ah, mas não é o computador, é o celular. Ah, mas não é o celular, é o tablet. E aí a gente acaba ficando na mesma postura sedentária, ou sentado ou deitado, que é a postura estacionária, na hora do trabalho, na hora do lazer, e sem aquele deslocamento que contemplava ali. E aí, com isso, vou assistir filme, então eu vou fazer uma pipoca, ou então eu vou comer alguma outra coisa. Vou assistir jogo de futebol, então, já que eu vou assistir jogo de futebol, vou fazer uns petiscos, vou tomar minha cervejinha. Enfim, é uma mudança de estilo de vida que acaba sendo em cascata e que vai potencializando os efeitos agregados, digamos assim, né, do trabalho. Então, eu só vou somando, digamos assim. E aí, com isso, além da preocupação com esse tipo de trabalho, também existe uma preocupação com essa mudança no estilo de vida da população, de um modo geral. A gente está falando aqui de adultos trabalhadores, mas essa preocupação também é com crianças, também é com idosos, porque estão todos num contexto muito parecido. E é uma preocupação com a obesidade, né? Então, assim, como que vai ficar o comportamento de atividade física, de hábitos de vida pós-pandemia, uma vez que houve toda essa mudança nesse momento, né? E aí, com isso, vem a preocupação com as outras doenças que estão relacionadas a esses comportamentos, né? De comportamento sedentário, de redução de prática de atividade física, de mudanças alimentares, de alteração de sono, porque muitas pessoas tiveram suas rotinas de sono influenciadas por essa pandemia. Então, assim, ou para mais, muito mais, ou para muito menos, ou para uma desregulação total do ciclo circadiano. Então, durmo de dia, acordo de noite, isso vai ter influência hormonal. E tudo isso pode e provavelmente vai repercutir na prevalência de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, síndrome metabólica e outras no futuro. Então, a gente tem, na verdade, não só um contexto de mudança da dinâmica do trabalho, mas também um contexto de mudança do estilo de vida, aí um potencializando o outro. Aí a grande questão que vocês podem ficar se perguntando, o que fazer, né? Não sei se Davi quer fazer algo. Sim, só fazer citando inclusive os dados do Movilhões, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer análise dos dados do Movilhões, comparando, né, pré-pandemia para o período da pandemia, né?
pandemia, que a gente não saiu dela ainda, na verdade, né? Temos aí um retorno meio, né, atabalhoado aí, mas assim, ainda a gente não saiu da condição ainda, mas nós tivemos a oportunidade de fazer, então, uma comparação pré-pandemia com o período durante a pandemia, né? Pessoas que responderam durante a pandemia e durante a pandemia, né? Cerca de 40 pessoas. Evidente que, guardadas as devidas proporções, né, um grupo pequeno de pessoas com características bastante semelhantes, diga-se de passagem, mas o que nós encontramos foi que, de fato, as pessoas reduziram o tempo de atividade física no trabalho e reduziram o tempo de atividade física relacionado ao transporte, né? Então, as pessoas, e faz sentido, né? A pessoa deixou de trabalhar, então deixou de ir ao trabalho também, portanto, reduziram o tempo de atividade física nesses dois domínios da atividade física, no entanto, aumentaram, o que parece também bastante plausível, né? Aumentaram também a atividade física não, perdão, de doméstico, né? O que fazia em casa. Além disso, a gente observou também que aumentaram o tempo em comportamento sedentário, né? Então, o que aconteceu é que numa comparação entre o total da atividade física antes e durante a pandemia, nós não observamos diferenças. No entanto, o que a gente viu foi uma realocação, né, do tempo despendido em cada um dos domínios da atividade física. As pessoas reduziram a atividade física no trabalho e também no transporte e aumentaram a atividade física doméstica e aumentaram o tempo despendido em comportamento sedentário, que é ruim, né? Então, esse é um ponto, que a gente conseguiu observar no Movilhéus. E aí, alguns dados também de estudos, por exemplo, o COVID, né, da Fiocruz, que fez um estudo com cerca de 45 mil pessoas, agora recentemente, nesse período de pandemia, também encontrou várias das situações que você colocou aí também, né? Então, essa questão de estresse, depressão e ansiedade, né, que está, infelizmente, associado também a consumo de álcool. Então, perceberam também que houve um aumento no consumo de álcool, né? Então, são esses fatores que estão associados a essa condição nova que nós estamos vivendo. E, enfim, várias outras situações que você bem colocou aí, né? Alimentação, a própria condição de sono, né? A convite, por exemplo, estou com a minha colinha aqui, porque senão de cabeça não lembro tudo, todos os valores, né? Mas, por exemplo, sono, 19% das pessoas que foram, que responderam ao convite lá da Fiocruz, 19% relataram que pioraram a condição, a qualidade de sono, por exemplo, né? E dados, assim, preocupantes, né? Por exemplo, e aí, para a Luísa, que é fisioterapeuta, 40% das pessoas que 40% das pessoas que não tinham que não relatavam, né, dores e problemas, dor de coluna, dor nas costas, de maneira geral, passaram a relatar durante a Covid, né? Quer dizer, 40% é muita gente, né? E 50% daqueles que já possuíam dor, né, de alguma forma já relatavam dor, disseram que a dor aumentou no período de isolamento, distanciamento social. Também é muito, muito complicado, né? E aí por aí vai. Eu acho que as condições são complicadíssimas, né, do ponto de vista da saúde, esse período. Pior ainda é pensar que, além desse período que a gente vive hoje, mesmo finalizado o período da pandemia, talvez a gente tenha aí problemas futuros, né, principalmente com relação às doenças crônico-degenerativas, né, doenças que vão, daqui para diante, ainda onerar o sistema de saúde, muito provavelmente por conta desse período de pandemia que a gente passa nesse momento. Então, eu acho que os dados que estão apresentados aí no Movilhéus, e aí a gente já faz uma chamada, né, Davi, para que quem não respondeu o questionário responda, porque são informações relevantes para a tomada de decisões de intervenções futuras, né, para a gente olhar para esse contexto e tentar entender o que a gente pode fazer no futuro para tentar melhorar um pouco da saúde dessas pessoas que viveram esse momento, né? De nós, na verdade, porque eu faço parte desse grupo que fica aí entre 10, 12 horas usando o computador, que tem que cuidar dos filhos, que tem a demanda doméstica, né? Eu estou aí nesse grupo que tem as dores musculoesqueléticas por conta disso. E aí esse dado da questão das dores musculoesqueléticas, ele é importante porque, assim,
Uma estimativa de uma dessas pesquisas que eu falei para vocês é de que, na verdade, essa é uma outra. Eles fizeram um levantamento do trabalho, do teletrabalho nos Estados Unidos, né? Quais já tinham, o que precisaria mudar e etc. E eles chegaram à conclusão de que, no momento do distanciamento social imposto pela pandemia, em média, 20 a 44% das empresas tinha uma condição adequada para fornecer um trabalho seguro para os seus trabalhadores, né? Quer dizer, um ambiente de trabalho ergonômico, né? Com infraestrutura, com acessibilidade, com todas as condições necessárias para isso. Somente entre 20% e 44% das empresas. Ou seja, todo o restante foi para suas casas sem essa condição. E foram muitos, né? Assim, a gente pode perguntar, de repente, aqui, muitos das pessoas que estão assistindo, ou de nós mesmos, trabalhamos em mesas de jantar, né? Na própria cama ou no sofá, com cadeiras que não são as melhores cadeiras adaptadas. E isso acontece. E aí, para os estudantes também, quer dizer, você não tem uma condição de infraestrutura adequada para esse número de horas que você passa trabalhando, né? Porque as lesões musculoesqueléticas, quando a gente fala de questões ergonômicas e dessas lesões musculoesqueléticas, elas têm uma relação não só com a postura que você adota, né, essa postura inadequada, mas o tempo em que você passa nessa postura. Então, quer dizer, nós ter número de horas excessivo de trabalho, com condições não ergonômicas, um encosto, né? E aí tem alguns estudantes, né? Eu vi alguns estudantes meus entrando aqui, e aí a gente pensa assim, mas e o estudante trabalhador? Imagine, se nós que somos trabalhadores já ficamos esse tempo, imagine o estudante universitário, por exemplo, e que ainda trabalha em home office, quanto tempo ele não está exposto a essa condição, e muitas vezes uma condição inadequada. Então, esses dados que você trouxe, Davi, eles complementam um pouquinho das informações que estavam levantadas aqui, né? E aí, o que vocês devem pensar e o que fazer, né? Existe uma preocupação nesse sentido? Existe uma orientação, uma diretriz para tentar reduzir esses riscos, né? Reduzir esses danos, prevenir a saúde desses trabalhadores? E sim, existe. Existe um documento que foi elaborado. Existem vários documentos, mas eu vou trazer para vocês um documento que foi elaborado pela Organização Internacional do Trabalho, em que eles trazem medidas organizacionais, ou seja, as medidas que as empresas deveriam adotar para prevenir e cuidar da saúde dos trabalhadores. E depois eu vou falar algumas medidas que são individuais, em que cada um de nós pode estar adotando em sua rotina para tentar minimizar esses efeitos. Então, do ponto de vista de organizacional, a OIT, ela traz a importância de avaliar. Primeiro ponto, né? Quando esse trabalhador ele vai para o teletrabalho, eu preciso avaliar quais são as condições em que ele está ali. E aí eu vou avaliar desde as tarefas que ele precisa fazer, se elas são compatíveis com esse novo contexto do teletrabalho, passando pela acessibilidade, ou seja, a infraestrutura de tecnologia e comunicação que existe para essa pessoa, até as questões de design mesmo, de móveis, de cadeira, para ver se eles atendem, né, os requisitos mínimos que são recomendados. E a partir dessa avaliação, essa empresa precisa tomar as medidas necessárias para que a saúde do trabalhador seja cuidada, né, seja prevenida e etc.
E um ponto que é bastante relevante é que eles chamam a atenção da necessidade de avaliar o impacto do trabalho, considerando a dinâmica de vida do trabalhador, considerando filhos, né, rotina com as suas atividades domésticas e etc. Isso tem sido feito, honestamente, eu não sei, assim, eu não sei no geral. Eu sei que algumas empresas, principalmente as multinacionais, algumas que eu conheço, que eu acompanho, elas têm se preocupado sim com os seus trabalhadores. Algumas delas, inclusive, têm permitido que os trabalhadores levem para suas casas a cadeira que estava no escritório, o monitor que usava no escritório, e por aí vai, né? Tem outras que talvez não. As públicas, nós somos das públicas, pelo menos a minha, não. Então, assim, nós, por conta, né, por conta própria, acabamos tomando essas medidas. Eu vim, né, eu saí da minha casa e do meu apartamento era muito pequeno. Eu tenho 3 crianças, mais o meu esposo, mais os meus pais que estão comigo na pandemia. Eu não tinha condição nenhuma de ficar num apartamento fechado. Então, a gente veio para uma casa em Ilhéus, uma casa maior, e eu não tinha estrutura nenhuma de trabalho aqui. Então, eu tive que montar essa estrutura. É a melhor? Não, não é. Mas essa montagem é individual. Não sei até que ponto as empresas todas estão fazendo isso. Provavelmente não, mas existe esse documento chamando a atenção para isso. Existem outros brasileiros, alguns documentos brasileiros que estão indo nessa direção. Uhum. E aí, Rapidinho, só chamar o detalhe. Isso é algo bastante interessante, principalmente para aqueles que trabalhavam, iam para uma empresa e trabalhavam lá nos seus computadores. Muito provavelmente os computadores eram computadores de mesa, né? Então, tem a estrutura toda, como você bem disse, né? E aí, esses trabalhadores vão para casa e muitas vezes não levam, evidentemente, esses computadores da empresa para casa e trabalham nos seus notebooks, por exemplo, né? E aí há uma diferença muito, mas muito grande em se trabalhar com um notebook, né, onde a tela está junto praticamente com o teclado, então você tem que ficar olhando para baixo, né? Se você coloca, por exemplo, no colo, então aí você fica, né, naquela posição ingrata do pescoço para baixo o tempo todo. E isso, imagine, 8 horas, 7, 10. Se fosse eu, por exemplo, se eu tivesse trabalhando nessas condições 10, 12 horas, que é o tempo que eu passo hoje sentado trabalhando, tranquilamente, mais de 10 horas, tranquilamente, 10, 12 horas eu passo sentado. E aí eu também não tenho um desktop em casa. E aí o que eu faço o que eu vou fazer são as adaptações. É colocar meu notebook mais elevado para ficar com a tela do meu notebook, né? Para que eu não fique com a cabeça baixa. E eu tenho um teclado, comprei um teclado, eu uso o teclado embaixo para ficar. Enfim, construir minimamente, a situação ergonômica para poder trabalhar, né? Então, eu acho que isso é algo bastante importante, né? Que essa questão de trabalhar com a cabeça para baixo e no notebook é uma questão complicada, né? Gente, home office tem filhos, né? Só um Tranquilo, minutinho. tranquilo, olha lá. Não, fica tranquilo. Entra, vai tomar banho. Só um minutinho, tá bom. Tranquilo. Desculpa, mas assim, Imagina, o caso real. isso faz parte do nosso live aqui, é assim mesmo, é a vida como ela é, né? É assim mesmo. Bom, e aí a gente pode pensar assim, mas o que eu posso fazer, né? Como você trouxe de exemplo, né, Davi? As adaptações que podem ser feitas com o seu monitor quando se pode, né? Quer dizer, comprar um teclado em separado, o suporte do notebook. Mas tem outras medidas que são medidas individuais que eu acho que também podem ajudar. Porque quando a gente fala em todas essas adaptações, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não tenho condição financeira de fazer isso, né? Eu não tenho condição de comprar um teclado. Tem gente que não tem nem um notebook, né? Se a gente falar assim,
Tem trabalhadores que estão usando o tablet, que é o que eles tinham, ou o celular, que é o que eles tinham. Então, quais outras medidas podem ser adotadas? Quais outras medidas podem ser adotadas quando isso não for possível, né? Quando o ideal não for possível? Ou mesmo quando você tem o ideal. Porque, por exemplo, você falou assim, eu trabalho normalmente 10 horas, eu também. E como nós, mais um monte de trabalhadores. E aí, o que a gente faz, né? O que se pode fazer? Primeiro ponto é que, apesar de ser muito difícil, seria importante tentar manter os horários, né? Os horários, respeitar os horários. O horário de trabalho, o horário de refeição e o horário de sono, né? Esse é um ponto muito importante. Gente, só um minutinho, eu vou ter que sair e voltar, só um minutinho. Vai lá, tranquilo, tranquilo. Só reforçando isso que a Luísa estava comentando, né, da questão de tentar manter os horários, isso tem a ver com a dinâmica das suas 24 horas, né, ou seja, de como você utiliza o tempo, né, dentro dos comportamentos das suas 24 horas. Então, se a gente dividir lá as 24 horas em 3 grandes comportamentos, né, sono, atividade física e comportamento sedentário, o fato de você dormir mais ou menos, né, vai interferir no resto do seu dia. Mas se você dorme mais, você tem menos tempo durante o período de vigília para gastar com o comportamento sedentário. Então, essa dinâmica de distribuição, de alocação do tempo dos comportamentos é importante, e é importante manter a rotina por conta disso, né? Cada vez que você muda a sua rotina, uma alteração em um comportamento, ele acaba desencadeando mudanças nos outros comportamentos, né? Bom, então, voltando. Então, além de respeitar os horários, a rotina do sono, eu acho que ela é importante, embora eu entendo se qualquer pessoa disser assim, é muito difícil, é muito fácil falar. Eu entendo, mas é uma tentativa de manter uma rotina, né? Junto com ela, como você acabou de colocar, né? Não só a rotina de sono, mas de comportamento e de prática de atividades físicas. E mais importante as pequenas interrupções no trabalho. Então, você sabe que você vai ficar um tempo prolongado sentado, programe micropausas durante essa jornada, né? Então, assim, a cada 1 hora, a cada 2 horas, mesmo que sejam pausas pequenas, se elas puderem ser maiores, e se você puder incluir atividade física no momento dessas pausas, melhor ainda. E o que é atividade física? Pode ser um alongamento, né? Existem vários sites, vários aplicativos com muitas orientações para esses exercícios que podem ser feitos no momento da pausa. E da alternância de postura, né? Quem trabalha em indústria, né? Os estudos, na verdade, muitos dos estudos com trabalhadores de escritório, uma das formas de enfrentar o comportamento sedentário é justamente as estações de trabalho que variam a postura em pé e a postura sentada, né? Então, se isso for possível, ótimo. Se você conseguir trabalhar numa bancada e que ela fique confortável, que você alterne a postura sentada para a postura em pé, maravilha. Se não, que pelo menos faça a interrupção da postura sentada, que fique em pé, que faça pequenas caminhadas, mesmo que seu ambiente seja de espaço mais reduzido, mas são estratégias que vão ajudar, né, a melhorar um pouco desse contexto, digamos. São as mais efetivas? Talvez não, mas elas são complementares e elas são positivas e existem evidências, né, de que elas funcionam para os trabalhadores de escritório de modo geral. Então, acho que Sim. Essas são as sugestões, né? Joia. Eu acho que isso que você falou agora no final aí com relação às interrupções, eu acho que é muito importante, né? Embora ainda não haja, inclusive não há ainda um guideline, né, uma recomendação para a interrupção do comportamento sedentário e até uma discussão com relação a isso, se é necessário ou não fazer um guia para isso. Mas, assim, de maneira geral, o que a gente percebe de fato nos estudos é que, aparentemente, as interrupções realmente surtem um efeito positivo, né, no serviço de saúde, e vários deles, principalmente trabalhadores de escritório.
Então, de fato, eu acho que interromper o comportamento sedentário, mesmo que a pessoa às vezes não se sinta à vontade de interromper um comportamento sedentário com uma atividade física meio sistematizada, né? Por exemplo, tem gente que levanta e vai fazer polichinelo, enfim, vai fazer, enfim, cada um. Mas assim, pelo menos interromper o comportamento sedentário, vai ao banheiro, tome uma água, faça uma caminhada. Esse deslocamento de se levantar, né? O fato de você se levantar e fazer a transição da posição sentada para a posição de pé e caminhar, por exemplo, por si só, pode já surtir efeito. Então, ao invés de ficar parado ininterruptamente, é fazer uma quebra, né? A cada X tempo, quanto mais quebras também parece, né, haver uma relação com o número de quebras também com maiores benefícios, então, quanto mais quebras do comportamento sedentário você fizer, melhor. E serve até para os momentos de não trabalho, né? Quando você está assistindo o seu Netflix, quando você está assistindo novela, né? Ou sei lá, a cada interrupção da sua programação lá no intervalo, comerciais, você se levanta e vai ao banheiro, vai tomar uma água, faz uma caminhada, fica de pé, não sei, mas são essas situações que são mais simples, né? São mais palpáveis e mais simples, todos podem fazer. Eu acho que são dicas importantes aí que você deu. Muito legal. Vamos ver aqui, será que temos algumas perguntas? Estamos batendo já 20h52, né? Faríamos aí uns 10 minutinhos de questões. Vamos ver se tem aqui algum questionamento. O pessoal quiser fazer perguntas aí, eu estou apanhando aqui no meu celular, deixa eu ver se consigo encontrar. Eu não consigo ver daqui, eu acho. Não, isso é uma pessoa que está apanhando aqui. Eu sei que a Daniela perguntou sobre a questão da ponte, né? Com a questão da ponte, se... Cadê aqui? Deixa eu ver. A inauguração da Ponte de Ilhéus, com a inauguração da Ponte de Ilhéus, houve um aumento da atividade física? Se sim, isso mostra o quanto é importante o investimento na estrutura da cidade para uma vida mais ativa, um lazer mais ativo. Sim. Isso talvez o Movilheiros consiga também nos dar algo indicativo, né? Agora, não específico para isso, mas pode nos dar um indicativo sim, porque no Movilheiros, quem tiver, de novo, convidando o pessoal para entrar e participar do projeto, né? Tem também lá um mapinha para você pontuar os locais o seu local de trabalho, local de lazer, né? Com relação ao deslocamento e as atividades que você vai fazer. Então, dá para ter alguma ideia também, de repente, a partir do projeto do Movilheiros, com relação a isso, né? E de fato, né? O investimento na estrutura e nos equipamentos públicos, né, de maneira geral, para que a cidade se torne, de fato, uma cidade que promova, né, que seja, que contribua para promover a atividade física, é essencial, né? Mas eu não tenho dúvida de que já mudou a dinâmica e já incentivou muita gente a começar a fazer uma atividade física, o fato da ponte estar ali, bonita, e vejo muita gente comentando, agora quero caminhando, quero pedalar ali na ponte, enfim, vamos lá. A minha internet fica travando aqui. Vocês estão me escutando, gente? Sim, Ô, Luiz, está me escutando? Eu te escuto. Graciele fez uma pergunta. O projeto identificou os indivíduos com maior nível de instrução, praticaram mais atividade física e adotaram menos comportamento sedentário? Deixa eu ver. Tá. Então, Graciele, é o seguinte, na verdade, como eu havia dito, né, e talvez isso também é uma das coisas importantes que a gente precisa deixar claro, né, o projeto Movilheiros, é por isso que a gente está convidando mesmo as pessoas para participarem, porque a gente precisa. Estão me escutando? Deu uma travada aqui. Então, foram poucas pessoas de um grupo heterogêneo, né? Então, a gente não conseguiu observar esse tipo de comportamento de maneira mais específica, tá? Mas, assim, as pessoas que participaram dessa coleta, de maneira geral,
a maioria delas eram pessoas mais instruídas, né? Tinha maior escolaridade. Tá? Mas é isso que acontece muito, tá? O que você colocou aí é o que normalmente a gente consegue observar nos estudos. Então, Davi, mais alguma acho que a gente tem quatro minutos, né? minutos antes do Instagram De finalizar. Então, finalizar. Acho que a gente poderia se despedir. Vamos para os encaminhamentos finais. Você quer fazer as considerações finais, Maria Luísa, por favor? Daí a gente já... Na verdade, eu acho que os pontos que a gente levantou aqui, apesar de serem pontos voltados para trabalhadores, né, uma parte da nossa conversa se preocupa com os trabalhadores em home office, mas eu acho que ele é amplo para a população de um modo geral, principalmente quando a gente traz a questão do comportamento sedentário por uso em tela, independente de ser trabalho ou não, né, por todo esse contexto da pandemia, na redução da atividade física e nos impactos que isso pode trazer para a saúde, né? Eu queria agradecer de novo o convite, mas também queria aproveitar e deixar um convite. Em novembro, na semana de 23 de novembro, vai estar acontecendo um evento do Centro de Formação em Ciência e Tecnologia e a gente vai discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e uma das mesas vai ser sobre o objetivo número 3, que fala do controle das doenças crônicas. E a gente vai ter uma mesa de discussão sobre políticas públicas e conceitos com professores renomados do Brasil para falar sobre comportamento sedentário, o que a gente tem hoje de políticas públicas, o que a gente pode avançar, inclusive com a participação da professora Peola, né, falando um pouquinho do projeto, dos avanços, do quanto que a mobilidade, a estrutura da cidade pode favorecer a prática de atividade física. Então, eu já deixo aqui esse convite para vocês, está lá na página da UFSB. Depois eu posso compartilhar e a gente divulga aqui também na página do projeto. E acho que é isso, e eu me despeço. Muito obrigada, Davi. Muito obrigado, professora Maria Luísa, muito obrigado. Eu queria agradecer a sua participação aqui, pela contribuição que você está dando no projeto também. Só agradecer mesmo, agradecer o pessoal que ficou até agora aí, os guerreiros aí que prestigiaram nessa live. De novo, finalizando aqui e reforçando, né, participem do projeto, entrem lá, preencham, participem da pesquisa move.us.br, tá? E nos ajudem, né, a pensar estratégia, e construir informações para construir estratégia para construir uma cidade mais ativa, uma cidade que de fato promova e tenha condições de atender aos anseios da população com relação à atividade física e estrutura para viver melhor, certo? Muito obrigado a todos aí, obrigado, professora Maria Luísa, novamente. Até mais, pessoal, um abraço, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau, gente. Tchau.